Direito em Mim, com Edilaine Deon. Sejam bem-vindos a mais um podcast Direito em Mim. Eu sou Edilaine Deon e hoje estamos aqui com a presença da doutora Valéria Andrade e ela está falando para a gente sobre o direito real de habitação. Doutora que advoga na área da direito de família, doutora especialista, e veio aqui trazer o que tem de mais relevante sobre esse tema. O que seria direito real de habitação? Direito real de habitação é o direito que o cônjuge, companheiro supérstite faz jus, que muitas vezes a gente pensa que é só quem é casado de fato, né? E não. Quem tem união estável também tem direito, porque o nosso, graças a Deus, nosso ordenamento jurídico já não faz mais tanta distinção, né? Não faz mais distinção nenhuma, aliás. Estando casado ou união estável, ele garante esse direito para pleitear judicialmente. A diferença está só em precisar provar ou não. Isso, né? Isso. O problema que eu vejo muito assim, nessa questão da união estável é você conseguir entender e provar o início, né? Então, em regra, as pessoas sabem que estão em união estável e até conseguem provar que estão em união estável, mas muitas vezes é difícil provar desde quando. E o casamento civil, ele tem esse marco, né? Tipo assim, é da data do casamento. Então, você tem um documento ali que facilita. Você tem uma garantia ali, mas uma garantia... Você consegue mostrar realmente que você é casado ali desde quando, né? Isso. Você... Mas, voltando aqui para o direito real de habitação, seria, então, o direito de usufruir sobre o bem. Isso, é o direito real de habitação, falando assim, facilmente para todo mundo entender, é o direito de moradia, de continuar morando num imóvel em que você já morava com seu cônjuge, né, quando vivo. O direito real de habitação, ele é o direito de habitação, de moradia gratuito. Tem um prazo? Não, ele é vitalício. Ele é vitalício. Vamos começar a especular aqui. Vamos começar com teorias, né? É claro que, lembrando, tudo isso aqui, judicialmente tem que ser discutido, né? E relativizado e tudo mais, né? Mas é um tema que está um pouco em alta, assim, nas redes sociais, então todo mundo fala a respeito e dá um pitaco, né? Isso. Mas, quando eu digo isso, digamos que mais pessoas morem na casa, né? Digamos que isso é estendido às outras pessoas que moram, por exemplo, aos filhos, ou eles teriam que sair? Pergunta ótima. O direito real de habitação... Gosto de complicar. Eu devo dar uma percebida. O direito real de habitação, quem pleiteia ele é o cônjuge. Sim. Ele tendo esse direito garantido, ele vai ficar lá. Ele tem o direito de morar lá. E ele pode opor o direito dele aos outros. Ele pode opor o direito dele aos outros. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Esse cônjuge, ele não tem direito de meação e nem de herdar. Ele não herda nada do imóvel. Mas ele tem o direito de pleitear o direito real de habitação. Foi concedido, né, o direito dele. E tem um condomínio. Ficou o imóvel para os 3 filhos, digamos que tem um cônjuge, mais 3 filhos. Ficou em condomínio. Cada filho vai ter um quinhão daquele imóvel, mas o cônjuge não. O cônjuge vai ter só o direito real de habitação. Então, tudo que você tem é o direito de morar. Isso. Até o último dia da sua vida. Exatamente, mas tem que cumprir alguns pré-requisitos. Vamos lá. Não é só estar garantido. Estava muito fácil, muito fácil. Não é só estar garantido, tem alguns pré-requisitos, né? O cônjuge ou companheiro que teve esse direito concedido, ele não pode oferir renda do imóvel, de jeito nenhum. Ele não pode emprestar. No caso. Não pode alugar. Ele não pode emprestar. Ele tem que estar morando, ele tem que estar lá dentro. Ele tem que exercer a função social do imóvel. Isso quer dizer que se essa pessoa, por exemplo, decidir ir morar em outro lugar, ela perde totalmente a posse. Os herdeiros podem sim impugnar, os herdeiros podem sim pedir que seja indeferido, que ele possa perder mesmo o direito real de habitação. Doutora, a gente está falando aqui de uma função social, isso, né? Uma função social. Uma garantia social. A pessoa, por um
revés da vida, de repente ficar sem teto, né? Então, algo extremamente fortuito. Mas tem uma discussão, eu já vi até algumas decisões judiciais, né? Assim, que acatam o valor do imóvel, o padrão do imóvel. Isso influencia? Não. O imóvel de alto padrão, quer dizer, se digamos que... Então, o padrão do imóvel não influencia. Não influencia. Se for só o direito de habitação. Só o direito de habitação. E se ela tiver parte desse imóvel, esse imóvel fosse de alto padrão, não possibilitaria que essa pessoa comprasse um outro bem e garantiria? Então, eu gosto de direito de família porque é discussão em tudo. Isso. Doutora, recentemente a gente teve algumas decisões do STJ bem curiosas. Por exemplo, o STJ, ele indeferiu o direito real de habitação de um cônjuge porque os herdeiros provaram que essa cônjuge, ela tinha condições financeiras de se manter. E ela tinha dinheiro em contas. Então, assim, isso, não deixar claro, pelo amor de Deus, não é uma decisão vinculante, não é vinculado. Então, assim, não é uma decisão que os tribunais tenham que seguir. Não, é algo totalmente isolado. Isso, é algo que vem contra tudo que a gente já tem visto. Mas é um ponto da gente já se ligar e ficar atento para que quando for fazer, né, um inventário, uma abertura de inventário, procurar um profissional qualificado, um profissional que realmente entenda daquilo que está fazendo, né? Porque o inventário, apesar de ser uma ação que não é um ganha e o outro perde, não é. Os direitos ali, eles já são garantidos por lei, mas um profissional que não tem noção do que está fazendo ou não tem aquela garantia, não tem digamos assim, não é qualificado, ele pode gerar ônus e ele pode retardar muito esse inventário, essa ação de inventário, né? E, posteriormente, esse cônjuge ou esses herdeiros podem ter um gasto com outros advogados para poder ter o seu direito garantido. Consertar. Consertar, exatamente, para consertar. É uma decisão importante, essa que a doutora citou, porque abre leque para outros questionamentos também. Inclusive, eu acho que é uma discussão a respeito da própria garantia do direito de habitação, né? Que é não deixar uma pessoa desassistida, né? Sem um teto para morar. Quer dizer, se essa pessoa, ela pode, como qualquer outra, se manter e manter um teto, né? Então, acho que aí a gente começa a abrir outras discussões, principalmente por ter vindo de um tribunal superior. Isso, exatamente. Apesar de não ser vinculante, isso, mas abre um bom diálogo com os juízes de primeiro grau. É bom que nós, advogados, temos que ver muito quem é o nosso cliente, né? Se nós estamos advogando para o cônjuge, a gente, claro, vai olhar para o outro lado. Mas a gente está advogando para os herdeiros, a gente vai se atentar a esses detalhes, essas decisões aí que estão se inovando. Entendo. Doutora, existe, a doutora pontuou aqui algumas questões que poderiam levar à perca do direito, a revisão desse direito real de habitação. Mas existe algum critério para ele ser solicitado? Tem regras? Os herdeiros solicitarem? Não, ao cônjuge, né? É solicitar o direito real de habitação. Isso. Sim, tem regras. Quais seriam? Quem que tem direito, né? Assim, vamos abranger. Quem tem direito a pleitear direito real de habitação? É o cônjuge supérstite. É o cônjuge, o companheiro, aquele sobrevivente. Que é o que não morreu. Não morreu, mas é aquele... Ficou outro vivo, tem direito. É aquele que vivia com ele, tem aquele tempo de vivência. Mas sabe que interessante? Tem um prazo? É um prazo mínimo de convivência? Não tem. Não tem um prazo de convivência. Começamos a conviver essa semana, daqui 1 mês, 2 meses, a outra pessoa falece e eu poderia pleitear o direito de... Pode sim. A lei, ela fala o seguinte, é uma coisa bem interessante, doutora, que a lei, ela prevê que o direito real de habitação, ele começa ali da abertura da sucessão. Então, começa desde quando ele morreu, o cônjuge que faleceu, né? O cônjuge morreu. Então, ele fala que a partir dali, ele não fala que tu tinha que viver tantos tempos anteriores, não.
E também é muito importante a gente pontuar aqui que quem vai pleitear o direito real de habitação, ele não necessariamente tem que ser hipossuficiente, tá? Pelo amor de Deus, ele não precisa ser hipossuficiente. Antigamente, nós, advogadas, a gente falava muito e estudava muito e conhecia do ponto que o cônjuge sobrevivente, ele não poderia ter outros imóveis, ou então o espólio não poderia ter outros imóveis de moradia. Hoje não, já é pacificado o entendimento em que o espólio pode sim ter outros imóveis, que esse cônjuge sobrevivente poderia escolher entre outros imóveis, se, né? E somente se ele morasse em outros imóveis. Como assim? Um exemplo, o cônjuge e o seu esposo moravam aqui, em Boa Vista, e eles tinham uma empresa em Manaus. Então, eles ficavam... Dividiam residência. Eles moravam nesses 2 imóveis. E o de Manaus vale, sei lá, o dobro daqui. Ele pode, sim, escolher qual que ele quer viver. Desde que ele já tivesse residido antes. Ele residisse antes. Se ele não residia lá, ele residia aqui, ele não tem como escolher. Ou se ele residir aqui e o daqui é bem superior o valor ao de lá, os herdeiros não podem também fazer com que ele more no de lá, que é inferior. Tem que ser onde ele morava, o imóvel em que eles moravam, né? O cônjuge e o decujus. Interessante. A doutora explanou aqui algumas questões. Teria mais alguma particularidade desses casos que a gente pudesse explanar? Tem sim. Porque direito de família, né, já viu, aquelas caixinhas de pergunta, né? Tem sim. Tem um tema muito polêmico, que é: pode ou não casar de novo? Então, assim, não é uma decisão pacificada, não é, a gente ainda tem, cada cabeça de juiz é uma sentença. Inclusive é extremamente complicado às vezes responder coisas, você responde com base na linha que você defende, que você tem afinidade, que você vê decisões, e aquilo não é unânime no judiciário. Não é. Tanto é que o que eu vou falar aqui agora, a gente tem decisões que é pró e contra, né? Então, assim, mais a majoração, a decisão majoritária é de que não perde o direito real de habitação. Mas o STJ ele já deu decisão contrária, em que ele indeferiu, que ele negou o direito real de habitação, ali apoiado ali na lei. Perdão, claro. Como é que fala quando não é apoiado, é embasado, né? Embasado na lei da... Relaxa. Quando a pessoa... embasado na lei da união estável. Então, o juiz, embasado na lei da união estável, né? Ele indeferiu. Ele negou o direito real de habitação. Então, assim, depende muito. Cada caso é um caso, mas o entendimento majoritário é de que não perde. Mas é lógico que a gente tem que estar atento aos detalhes, né? Podemos estar atentos ao detalhe, até porque vamos raciocinar um pouquinho aqui, né? Vamos analisar outros ângulos. Se a pessoa, o cônjuge, né, sobrevivente, ele constitui uma nova união, ele se casa, começa também os direitos do outro. Exatamente. E a gente está falando de uma vida inteira no imóvel, que vai ser reformado, que pode ser ampliado, ou seja, porque ele tem o direito, né, de modificar, de usufruir ali do bem, como melhor lhe convir. E aí começa a gente a envolver outra pessoa. Complicado. Exatamente. E se essa outra pessoa... Aí a gente começa devagar aqui, né, os pensamentos. E se essa outra pessoa que ele constituiu união, ela tem um outro imóvel? Ele estaria garantido, quer dizer, porque um casal que passa a ter um outro imóvel, né, não seria mais o único bem dele, não? Exatamente. Há discussões. Há discussões, então é um ponto que o advogado, né, o cliente não, mas o advogado tem que estar muito atento. Com certeza. Outra observação também, doutora, muito importante, que a gente tem que estar sempre sabendo que vai falar para o cliente.
é a questão de é obrigatório ou não a averbação da concessão do direito real de habitação ali na matrícula do imóvel. Não é obrigatório, né? O entendimento majorado é que é um direito que ele é abrangido por força de lei, ele é garantido por força de lei. Mas nós, como advogado, a gente tem que sempre falar para o cliente que sim. Por quê? Porque isso resguarda o direito real de habitação de quem solicitou, de quem pleiteou, contra interesse de terceiros. Sim. Um exemplo, esse cônjuge não tem direito à herança, não tem direito à meação. O imóvel ficou para o herdeiro. Só que até enquanto o cônjuge estiver vivo, ele vai morar ali, ele vai ter o direito real de habitação. Mas esse herdeiro, ele sofre uma execução, ou ele sofre... Assim, ele contrai uma dívida grande. E ele tem esse bem. Perde. E ele tem esse bem perde. Se o cônjuge que teve o direito garantido ali, direito real de habitação garantido, ele não tomou esse cuidado de averbar, ele vai ter um problemão, porque depois ele vai ter que contratar um advogado, ele vai ter que fazer um gasto. Para quê? Para que ele consiga continuar morando naquele imóvel. Então, é por isso que a gente tem que ter sempre em mente que a justiça não é brincadeira, o direito é algo muito sério. Quando a gente tem que contratar um advogado, a gente tem que estar atento se esse advogado ele realmente sabe do que está falando, se ele abrange ali todos os ângulos, se ele realmente tem um conhecimento aprofundado, se ele é especialista na área, para que o cliente ele depois não tenha que ter um gasto a mais ou então ter uma surpresa lá no futuro, né? Doutora, existe, vamos dizer assim, algo aonde os cônjuges, né, as pessoas que convivem, que elas possam fazer para proteger um pouco mais o companheiro nessas situações? Existe sim. Primeiro, se você quer proteger o seu companheiro, tem que prestar muita atenção qual o regime de bens que você vai escolher, né? Um regime de... Assim, hoje, o nosso regime de bens que mais resguarda o direito do outro é a separação total de bens. Cada um já deixa ali no seu nome, desde o início, que é seu, que é meu, e aquilo ali fica resguardado, porque esses dias a gente teve uma experiência de um caso em que o pai, a vida inteira, em vida, ele já colocava os imóveis em nome de cada filho, e ele apesar de ter um casamento bem duradouro, ele não queria que a esposa, eu acho que ele achou que ele ia morrer primeiro, né, e que ela poderia ter outro matrimônio. Então, ele não queria que ela tivesse acesso a nada, e quando ele faleceu, todos os herdeiros ficaram surpresos que abriu sucessão, por mais que ele tivesse colocado os bens no nome dos filhos, né? Alguns filhos que ainda não tinham os bens, tudo foi para o inventário, tudo abriu a sucessão de todos os imóveis ali, porque tinha como provar que ele tinha comprado. Então, assim, é a diferença de você abrir um inventário, de você entrar em um processo com um advogado que sabe o que está fazendo, um advogado que tem conhecimento do que está fazendo. E, digamos que no final de tudo isso, tudo que ele fez não resguardou direito de herdeiro nenhum, porque tudo foi para o espólio, tudo foi dividido ali entre todos por igual. Quer dizer que se você não coloca um papel antes, depois fica a mercê do entendimento dos juízes. Exatamente. Cada juiz, né, ele tem se não for uma decisão pacificada, cada juiz vai ter uma decisão única. Entendi. Cada caso é um caso. Existe a possibilidade sempre existe, né, gente? Como se fala, existe possibilidade, a resposta sempre é sim, existe. Mas assim, digamos que muitas vezes esse imóvel, esse bem de família, ele muitas vezes já foi adquirido, né, numa união anterior. A gente fala do cônjuge ali sobrevivente, né, e também como se o patrimônio muitas vezes fosse só do que faleceu.
E muitas vezes aquele patrimônio já vem de um outro relacionamento, onde os filhos já tinham parte, né, do direito ali, e fica um pouco, vamos dizer assim, delicado essa parte essa possibilidade de dar ali um direito real de habitação para uma terceira pessoa, né, para uma outra pessoa. Como fica acordos, né, entre o casal, pode excluir esse direito real de habitação? A doutora acha que nós poderíamos falar que houvesse ali um coproprietário, né? Sim. Do imóvel, da relação anterior. Coproprietário. Quando um exemplo, um casal, eles fizeram a dissolução a partir de bens, partilharam os bens, fizeram a dissolução e ficou os dois como dono daquele imóvel. Um morreu, não abriu inventário, nada, ficou do jeito que estava. O outro, o sobrevivente, ele casou-se de novo. E logo após ele morreu. Se ele era coproprietário dali, com a ex-cônjuge dele, que já faleceu, a sua cônjuge, a supérstite, tem direito sim ao direito real de habitação. Mas se ele é coproprietário com uma pessoa que ele não tinha relação, é um sócio, digamos, né? E ele morre, e o sócio fica vivo, o cônjuge sobrevivente não tem direito. Ele não tem direito a pleitear o direito real de habitação. Aí, infelizmente, ele fica desassistido nessa parte. Muito delicado essa parte, né, doutora? Muitos detalhes e muito entendimento conflitante. Exatamente, porque assim, quando a gente vai falar sobre o direito real de habitação, é algo delicado, porque o cônjuge, ele passa por um momento, ele tá num momento delicado, né? Ele tá num momento em que ele tem algumas incertezas, mas ao mesmo tempo a gente também tem aquele olhar para os filhos, para os herdeiros, e muitas vezes os filhos eles não entendem, né? Porque ou não querem aceitar, porque a maioria das vezes o cônjuge ou o companheiro ali já é de uma segunda relação, e claro que tudo a gente dá pra gente fazer um acordo, né? Dá para poder entrar em um consenso, mas é muito importante que o cônjuge supérstite ele tenha em mente que ele tem o direito, sim, de pleitear o direito real de habitação, que é morar de graça no imóvel que ele já vivia com o seu cônjuge, que muitas vezes ele contribuiu também, né, para o crescimento, para a construção daquele patrimônio, mas se ele não tiver contribuído com nada, ele também tem esse direito, tá? Reforçando, ele tem esse direito também, se ele não tiver direito à meação, e se ele também não tiver direito de herança, mesmo que ele não vai herdar nada. Parece assim ser meio ingrato, né? Parece ser meio injusto, mas sim, ele tem direito. E se for só um imóvel ou vários imóveis, ele continua tendo esse direito. Muito interessante, doutor. É um tema muito específico, inclusive, né? E um tema que aparentemente estão à beira de ter algumas mudanças, né? Começamos a ver, porque a gente fala com muita certeza, e começamos a ver algumas decisões, algum entendimento judicial, relativizando exatamente essas certezas. A gente tem que estar muito atento, porque tem uma nova proposta do Código Civil, né? E a gente tem visto que esse direito ele pode ser um direito muito prejudicado. A gente já tem visto algumas decisões do STJ em que tem sido mais detalhado, eles têm prestado mais atenção em todos os detalhes, eles têm visto se realmente o cônjuge ele tem essa necessidade de continuar habitando nesse imóvel, se não vai prejudicar os herdeiros. Então a gente tem visto esse posicionamento do STJ, e a gente tem, de uma forma geral,
tentado acompanhar com mais atenção para que os nossos clientes sejam assistidos de melhor forma, porque quando a gente fala do cônjuge, a gente tem que prestar atenção que nem sempre o nosso cliente é o cônjuge, então a gente não tem que ficar triste com qualquer decisão do STJ, não, mas a gente tem visto sim, doutora, temos visto, inclusive agora no final do ano foi essa decisão daí que foi negado, né, da esposa, o direito real de habitação, porque ela tinha uma renda boa e porque ela tinha algumas aplicações em dinheiro no banco. Então, isso inovou. Isso veio, assim, para revolucionar a visão do advogado que está atento, porque muitas vezes, lá no passado, a gente, tem um cônjuge, o direito real de habitação. Doutora, a senhora não acha? Aí é questão aqui de opinião, a gente não tem como saber o que está na cabeça do legislador, né? Qual esse espírito da lei, todo mundo vai invocar de uma forma. Mas a doutora não acha, não acredita que o direito ou o próprio entendimento do tribunal, ele está evoluindo com a realidade da sociedade? Porque se a gente olhar para o passado, né? A gente imagina o quê? Quem foi primeiro que quando a gente está tratando aqui é muito... E você começa a falar de direito real de habitação, quem vem na mente? A mulher, né? A mulher ficou ali e tal, e precisa de uma casa. Porque geralmente era a mulher de fato que não tinha renda. Do lar. Era do lar. Então, ela não tinha renda, não tinha direito à herança, não tinha direito à meação. Ela não tinha mais nenhum teto para ela viver, aquela mulher que estava ali se dedicando àquele homem, né? Contando com aquela proteção social, e era ela que talvez não fosse mais casada dependendo da idade, né? Talvez ela não fosse mais ter uma outra pessoa que fosse ajudar ela, talvez ela não fosse mais conseguir se recolocar no mercado de trabalho, talvez ela nem estivesse mais com a família, né? Dependendo da idade, não tem mais todo esse aparato. Eu acho que a gente teve esse momento histórico. Isso a gente está acompanhando na questão da evolução da pensão por morte. Justo ou não, mas está acontecendo. Que antes, né, era vitalício, sempre. Quer dizer, perdia a pessoa, precisava dos alimentos para sempre. Hoje não. Hoje se olha a idade da pessoa que ficou. E a idade influencia o tempo que ela vai receber, porque aquele impacto... Hoje, esse não seria um olhar do judiciário, um entendimento de que, sim, a pessoa hoje na sociedade, ela reconstrói a vida, ela busca um outro relacionamento, essa proteção teria que ser talvez mais momentânea? Exatamente, ela tem mais oportunidade, né? E sem falar que hoje, assim, nós estamos falando da mulher aqui, né? Nesse momento, eu estou falando de cada. Então, assim, a mulher hoje na sociedade, ela é a que mais estuda, é a que mais busca, apesar que a maioria das mulheres que tem aquela garra ali, a gente vê que, infelizmente, são pessoas que abrem mão de muita coisa, né, pra estar ali. A maternidade é uma delas, né, que a gente pode ver. Então, sim, é uma evolução. O judiciário tem ficado mais atento. Se é injusto ou não, é uma outra conversa. Aí é cada caso, né? É cada caso. Porque eu acredito, volto a dizer, que isso abre a oportunidade do judiciário a individualizar os casos. Exatamente. Né? Porque num primeiro momento pode assustar, num primeiro momento pode fazer as outras partes, né, comemorarem, mas eu acho que nada mais é do que uma abertura para se individualizar, para se ter um olhar mais individualizado para os detalhes, como a doutora pontuou, né? Por que eu vou equiparar uma pessoa, né, e aí um homem ou mulher, que já está numa idade avançada, que conviveu, vamos dizer, uma vida inteira, que tem aquele lar ali, que não tem uma outra perspectiva, por que eu vou comparar e colocar no mesmo patamar de uma outra pessoa que tem uma inserção no mercado de trabalho, que tem um outro potencial, que vai reconstruir a vida, né? Por quê que eu vou fazer isso? Então, acho que essas decisões, eu particularmente considero importantes. São muito importantes. Um exemplo, a cônjuge supérstite, ela tem 20 anos. Os herdeiros, digamos, 15, 10 anos. Direito real de habitação, vitalício. Eles não vão nem usufruir daquele prêmio. Não vão. Também não é justo, né? Verdade. Se a gente for olhar. Doutora, muito obrigada pela participação. Tema muito atual, discutível, né?
E vamos acompanhar aí se temos mais atualizações nesse caso. Claro, vamos ficar atentos. Vamos só dar uma última pontuação aqui, tá? Por favor. Uma última pontuada. Direito real de habitação. Quem que pode pleitear esse direito? O cônjuge sobrevivente, casado ou não casado. Claro, né? A gente fala assim, não casado, união estável, mas que seja aprovado. Né? Que esteja ali, tenha como provar. Independe se tem direito à herança, independe se ele vai ser meeiro ou não, independe da questão social, ele tem direito sim a pleitear. Nós falamos a pleitear. Quem vai decidir é o judiciário, é uma outra questão. Independe também da idade dele, independe dessas questões, não é levado a critério. O direito à habitação ele é vitalício, mas o cônjuge supérstite ele tem que cumprir os critérios, né? E são alguns critérios bem importantes, que ele não pode auferir renda, então ele não pode alugar, ele não pode emprestar, ele tem que estar morando lá dentro. Nem parcialmente. Nem parcialmente, já que o direito de habitação é uma função social. Outra coisa também que é muito importante, a gente sempre está pontuando, o direito real de habitação, ele é um direito que nós, advogados, a gente nunca pode dar certeza, a gente não dá certeza para o cliente, tá? A gente fala que ele pode pleitear. Se ele vai garantir ou não, depende do advogado dele, até onde ele vai, depende se ele realmente tem aquele direito ali resguardado. Depende do posicionamento do judiciário adotar. Exatamente. Nós, advogados, a gente sempre fala que o cliente ele tem que procurar o especialista da área que ele necessita do atendimento. Então, buscar sempre um advogado especialista para que seu direito seja resguardado, para que você possa, de fato, né, ser bem representado e ter a expectativa ali concluída com sucesso. Então, eu quero agradecer demais, tá, doutora, a oportunidade e dizer que estou muito feliz de estar aqui, finalmente. Finalmente, porque faz dias que a gente ensaia esse código. Exatamente. Mas, doutora, obrigada pela presença, pelas explicações. Nosso podcast, assim como no escritório, ficam sempre à disposição para te receber. Obrigada, doutora, eu que agradeço. E ficamos por aqui com mais um episódio do nosso canal, Direito em Mim. E não se esqueçam, sigam nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal e acione o sininho para não perder nenhum episódio. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilaine Deon.